Boa tarde! Todos nós estamos enquadrados, sobreviveremos. Bom, gente, nosso convidado já está aqui, vou chamar ele. Oi, gente, oi, TT, oi, Maristela. Oi, Olá, Céu, tudo bem? tudo bom, cara? Pô, mas você Vamos tá de lá. máscara? Tô A de gente tem que máscara. tomar todo cuidado, né? Assim, não sei se eu estou É, sendo todo cuidado é excessivo. pouco. Será que eu estou sendo exagerado? Não, tá bonitinho até. Tá bonitinho. Só que aí eu tô me sentindo assim meio. Eu tô me sentindo meio Desprotegido. pelado. É, mas Acho faz que eu preciso botar a parte. minha também. Posso vestir. Não, já vou tirar a minha, já vou tirar a minha. Só para Tá bom. me acostumar aqui, que tem Fazer um. uma graça. É isso aí. Ver que a luz fica melhor aqui. Tem tanta luz diferente aqui. A gente não fica sem muito o que fazer, né? Tempo livre. Aí eu fui lá e raspei a barba e fiquei com esse bigode. Pela primeira vez na minha vida, estou usando um bigode. Ah, Não era sei por quanto isso a máscara. era por isso, para fazer um suspense. Só isso. Ah, Tô com essa cara aqui de cartel mexicano. Quem sabe eu arranjo um papel aí numa minissérie, ou então raspa esse bigode na próxima live. você tá com cara de oficial, assim, da Guerra Civil Americana, assim. É, Esse cara de cabelo branco. dá pra pensar num monte de personagem, né? Tô achando engraçado. Tá, Cada tá. hora que eu olho no espelho vem um personagem diferente. Então, Vamos Céu, ficar melhor bem-vindo aqui. aí, bem-vindo à live, cara. Legal Beijinho, beijinho. você aceitou o convite e, pô, a gente tem muito o que conversar sempre, né? Sempre que a gente se encontra, as conversas são boas e, pô, eu queria compartilhar isso. Que tal essa ideia dessa live aí, enquadrados, que tá todo mundo enquadrado agora, né? Todo mundo dentro de casa, quer dizer, quem pode, né? E a gente pensa muito, sonha muito nessa situação e é bom ter troca de ideia, assim. E a conversa, né? Essa conversa aí, eu não estou podendo fazer terapia, então inventei a live. Meus terapeutas são os meus amigos animadores, né, que falam a mesma língua que eu e a língua de, eu acho que as pessoas que estão se interessando em assistir essa conversa também falam essa língua. Então a ideia é essa, a gente praticar esse discurso aí de animadores, de pessoas que pensam em imagens, que conseguem de vez em quando se colocar além da realidade, né? Na realidade que às vezes não está difícil de imaginar uma realidade tão surreal como essa que a gente está vivendo. É, Dito isso, posso apresentar aqui o Céu Delia. Eu conheci faz muito tempo, né, Céu? Anos 80, primeiro encontro de animadores do Sérgio Tastaldi, lá em São Paulo. Ele foi no MIS? Acho que foi no MIS. E isso. aí tava lá o Céu, era Celso. Depois ele. Naquela época era Celso ainda, estava na fase da transição, né? Porque eu só assinava os trabalhos como Celso, Uhum, mas eu ainda não tinha incorporado isso como meu nome, assim. pois é. E assim, eu senti ali assim, um expoente ali, né? O pessoal, a animação paulista, né? Eu vi um cara interessado em agregar, né? E se comunicar com os outros né? E fazendo esse, às vezes até o contraponto, né? Fazendo a provocação mesmo, né? O Céu gosta de uma discussão e as discussões com o Céu são profundas. E aí depois a gente aprofundou essa amizade com o Planeta Terra, que foi um projeto, né, para a ONU
em 1986, Ano Internacional da Paz. Eu estava na Mas a gente Embrafilme. fez em 85, né? Mas foi para o Ano Internacional da Paz de 86. Né? E Foi. estava em cima da hora, né? E a gente correu e fez um filme bem bacana. E o processo do filme que foi o mais rico. Né? Se você quiser, se estiver dentro dos seus assuntos, a gente pode falar sobre essa história. Mas O aí, quanto pode, o quanto pode revelar disso aí, da origem, da ideia? tudo, revelar pode revelar tudo. Aqui é o nosso espaço de liberdade. Podemos falar de todos os assuntos. Você lembra quando você me ligou com a ideia? Quer dizer, a gente teve o primeiro papo, eu me lembro até hoje do primeiro papo, num automóvel, que eu devia ser meu automóvel, que foi aqui em São Paulo, a gente fez alguma coisa que não era o negócio do Miss, foi depois. É. Acho que a gente se encontrou no Bexiga, lá que tinha o Cineclube Bexiga, alguma coisa Uhum. assim. Mas você falou assim, eu quero conversar um negócio com você, tal, a gente saiu, tal, e lá pelas tantas a gente conversou no automóvel. Aí você falou assim, tem um projeto assim, tal, para o Ano Internacional da Paz, e a ideia é a gente fazer um filme, e eu estava pensando em fazer uma coisa coletiva, você falou, e, Era o tempo e do. você falou assim, e o lance da paz lá, né, a gente começou a discutir o que é essa coisa da paz, Uhum. e eu me lembro que aí a perspectiva, um documento da ONU, não sei que documento, que dizia o que era a paz, e falava em termos sociais, assim, que o que é uma sociedade que está vivendo em paz, né? Uhum. E aí a gente conversou sobre isso e eu falei para você, Marcos, isso que você está me falando aí, assim, eu acho que, por exemplo, eu lembro que tinha uma coisa assim, de dizer assim, por exemplo, é um equilíbrio entre lazer e trabalho e que as crianças estão absorvidas assim no cotidiano de uma forma harmoniosa, por exemplo. Né? Eu lembro disso, assim. Falava também de natureza. Então eu falei assim, olha, cara, acho que isso aí parece coisa de indígena. Uhum. A gente, talvez a nossa referência seja puxar alguma coisa na cultura indígena, né? Uhum. Aí você achou a ideia boa, tal, e você foi lá para o Rio de Janeiro. E um dia você me ligou, você me lembra disso? Você lembra É. disso? Uhum. Foram boas conversas. O processo foi muito rico, né? A gente recorreu a todas as sabedorias, I Ching, astrologia. A gente montou uma ordem, né, dos animadores, assim, né? Até antes de É, conhecer os filmes, né, pensando mais o que cada um ia fazer, distribuindo os trechos da música, né? E depois, na hora da montagem, a gente subverteu tudo, vieram outras ideias. Me lembro que a gente até brigou, cara, quase saiu na porrada ali, fora ali do não estúdio chegou a do sair na porrada, Márcio né? Barros. A Hã? gente não chegou a sair, querer sair na porrada. A gente ficou quente ali, a discussão. Não, mas assim, depois eu pensei assim, pô, eu só brigo dessa forma me lembro de ter brigado dessa forma com os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos e, claro, lá em casa tinha porrada de irmãos, né? E eu nunca briguei com ninguém, assim, fisicamente, mas ali na hora me deu vontade de. A gente estava Isso com. você nunca me falou. E o Flávio Del Carlo estava lá segurando as pontas, né? O grande Flávio, que É, foi o terceiro aí do trio que a gente chamou de Zap, né? Que era Paz ao contrário. isso. E foi muito legal isso. Foi Mas você um esqueceu de um resultado ponto bom. importante aí, que foi como é que a gente provocou as pessoas. Hum. Esse que foi o lance, qual era a dinâmica? Porque antes da gente chegar nessa montagem, a gente tinha que criar um fio condutor. Que foi esse o X da questão. Uhum. Que você me ligou do Rio de Janeiro e falou assim, e se a gente fizesse assim, propusesse para os animadores, você que falou isso para mim, É. a gente entrou na floresta, a pessoa entrou na floresta e encontrou um índio. E esse índio está fumando um baseado. E ele Uhum. oferece o baseado para você. Hum. E aí, como é que é? Como é que segue, né? Aí eu tive uma conversa com você. Isso, a gente ainda estava no regime militar, né? A 86, gente ainda né? estava no Não, regime militar. só um parêntese, Céu, só para o pessoal que talvez não tenha visto esse filme, é o Planeta Terra. A gente está falando do Planeta Terra, Isso. tá? Estamos falando do planeta Terra. E aí
Aí eu conversei com você, falei, ó, tem um negócio, tal, parará, papapá, que chama ayahuasca. Uhum. Eu disse para você, né? Que é um chá, que é ritual, e que já não vai ter, além de ter uma outra conotação e ser mais ligado à cultura brasileira e cultura indígena, e também não vai ter essa conotação de uma droga De proibida, droga, porque ela é. está inserida no, Mas, né? olha, Aí eu não me lembro de... a gente concordou sobre isso e você até ficou com vontade de conhecer a ayahuasca na É, mas época. não conheci nessa época, não. Não conheceu nessa época, eu sei, mas você ficou com vontade. Não, eu Mas sei o aí a que gente, é, então, poxa, já... por isso que ele oferece uma bebida. A gente falou, ele vai Uhum. oferecer uma bebida e não um cigarro. Essa Mas foi eu, a. olha, E aí, com licença, eu não me lembro de ter sugerido essa relação aí com não, baseado para o filme. Não, não a sério, a gente pode ter falado assim como uma figura. Porque, é claro, o filme para a ONU tudo não ia bem. poder fazer um negócio desse. Eu acho que tudo bem, já. Ainda não É que era você conhecido. estava com liberdades criativas naquele momento, assim. Você estava tipo. Sim, claro, Era um brainstorm, vamos dizer assim, era um exatamente. brainstorm. Era um É, brainstorm. exatamente. Mas, poxa, foi um filme que esse processo também funcionou muito bem, assim, né? De mov- reunir os animadores, né? Todo mundo trabalhou assim, quem topou a proposta, se entregou, É, fizeram coisas lindas e é, ficaram. E acho que a recompensa foi muito boa, assim, para todo mundo, né? De é. ter sido uma obra que mostrava a cara, né? Que assim, olha, temos animadores no Brasil, 30 era um número fantástico, Era né? muito, né? Era um monte. 30, nossa, tem 30. É, mas é bastante, né? E foi muito legal mesmo. E teve uma coisa aí depois que você me convidou pela Embrafilme, na época era Embrafilme, né? Me Uhum, convidou para participar, eu ser o representante do filme em Zagreb, uhum, na Iugoslávia, que existia ainda a Iugoslávia, né? E foi é, uma coisa assim, nossa, foi uma experiência muito intensa para mim, porque depois também, uns anos depois, poucos anos depois, eu fui morar na Inglaterra quando estourou a guerra da Sérvia-Croácia, né? uhum, E aí aquilo, eu tinha uma memória muito próxima ainda do que tinha sido a experiência da Iugoslávia, e aquilo foi né, a gente tinha levado eu tinha levado um filme para discutir questão de guerra e paz, e eu era muito jovem, né, e estava uhum, conhecendo toda uma dinâmica, porque a Iugoslávia tinha a escola de Zagreb, né, justamente, tinha toda uma história política do governo do Tito e é, da repressão da União Soviética e da questão já do muro e do socialismo e da Europa, tudo aquilo estava ali, né? Que estourou depois nessa guerra terrível que foi a guerra da Sérvia-Croácia e de uma maneira brutal, né? E também foi uma experiência muito louca, porque eu cheguei lá em Zagreb e me colocaram no quarto junto do Juan Padrón. Acharam assim, porque eu acho que ah, foi é, os únicos latino-americanos no festival. Foi quando eu conheci o Juan Padrón, que morreu acabou, recentemente, né? faleceu há pouco tempo, né? Pouco tempo, é. Grande Rua Padrão. Que é a grande figura para quem não sabe, é a grande figura do desenho animado cubano, né? É. Já animou a Foi muito Mafalda, legal, né? foi, O foi. trabalho. E também conheci um outro cara que você já conhecia, eu acho, que era o Osamu Tezuka, Uhum. É o conhecido no né? O Brasil. Tezuka. Ele, quando É, ele você veio. conheceu no Brasil. Uhum. E eu tive uma cena assim, uma coisa que parece até hoje parece um sonho, que a gente pegou um trenzinho lá, os realizadores, né? O festival organizou um trenzinho que a gente pegava em Zagreb, ia para o campo, para um castelo que tinha virado um lugar de fazer piquenique, um castelo no meio de um gramado, e era verão, primavera, verão na Europa, então aquilo parecia uma coisa de conto de fada, assim. Aquele trenzinho a vapor com os animadores dentro. Ah, E é. aí parava o trenzinho, a gente saía carregando cesta de piquenique, sabe? Eu me lembro de eu andando
aquelas colinas verdes, assim, parecia um filme do Hayao Miyazaki, e a gente era personagens, né, daquela cena, assim, com animadores, que numa outra época, né, Marcos, que a gente, muito É. diferente de hoje, que eu acho que, assim, Eu, era uma época que fazer animação era uma coisa meio de maluco, né, porque você não tinha nenhum tipo de apoio para fazer, era muito difícil, então era é. outro tipo de realidade, né? E a gente quando se metia a fazer animação, não media, né? Não pensava se vai, qual é o público-alvo, né? Como, que, como vai ser a Bíblia, né? Que são coisas boas, que garantem um mercado, né? O famoso mercado, mas também é muito bom poder criar sem pensar nisso, né? Eu tive em Zagreb em 1980 e gostei muito do povo do festival, né? Eu cheguei lá, todo mundo vestido de hippie, com o símbolo da paz, assim, com calças jeans, cabelos compridos, parecia que eu estava no filme Hair, assim. E, mas muito legal o festival também. E aí, para onde a gente vai E aí, agora, então, depois de você falou Zagreb? em linguagem comum da animação. Você acha que tem uma linguagem comum? Porque são, assim, a gente ainda fala em animação como uma coisa só, mas é uma coisa tão variada quanto qualquer outra forma de arte, né? Então, cabe coisas tão diferentes dentro desse nome animação. E hoje em dia, com essa Sim. pluralidade, tem muita gente que está no mundo da animação, com pessoas com quem eu não tenho a menor assim, afinidade com o que as pessoas fazem, e tem outras que eu Uhum. tenho. Então, assim, o que é essa linguagem de animação que você fala? Estou provocando. Não, eu acho que alguma coisa que a neurociência um dia vai explicar. Eu procurei, quando eu fui fazer minhas pesquisas acadêmicas, eu procurei encontrar alguma referência assim mais científica, mas não encontrei, ou ainda está muito complicada para o que eu posso entender. Mas eu tenho um sentimento muito forte de que o animador, você para ser um animador, você desenvolve uma percepção de tempo diferenciada, que não é comum a todas as pessoas, né? Que as pessoas até pessoas não animadoras, elas conseguem sintonizar com essa percepção quando assistem a uma obra de animação que bate na vibração delas. Mas que nós, para podermos fazer animação, a gente tem que pensar numa frequência diferente. Você tem que. É uma coisa próxima da meditação, que você também. Que é um assunto também que eu queria conversar bastante aí, porque eu acho que a meditação é isso. A gente está vendo tanta gente bacana, né, falando da importância, né, de você criar uma outra frequência para os seus pensamentos, né, para o seu cotidiano, né? Assim, quando a gente faz bem um negócio desse, a gente vê que os problemas se resolvem, né? Que a gente consegue quase que não é controlar, mas aceitar assim o desenrolar, né, do tempo, né? E eu acho que o tempo serve. O tempo, a minha tese de doutorado chama o tempo do animador. O tempo, ele quer dizer o tempo da sua vida, o tempo da cena que você está animando, o tempo do personagem que está sendo animado, né? Aquela cena lá do final do filme da Laika, lá que o pessoal tá, os personagens estão falando, eu acho que alguém está me mexendo aqui, né? Eu acho que tem alguém que está me mexendo e os animadores aparecem assim, quadro a quadro, manipulando. Eu acho genial aquilo. Você está aí, Céu? Você já tinha feito no Animando, né? Você já tinha feito isso no Animando. Sim, tinha, mas não conscientemente para passar essa mensagem. E tem um texto bacana que é um cara, um animador inglês falando do tempo do personagem, que ele para conseguir animar, ele entra lá no estúdio, né, escuro, tudo preto, liga a luz e ele entra no tempo do personagem. O personagem é que comanda lá o tempo que ele vai levar para criar cada pose, né? E existe isso também. Você
Você resolve que você vai viver o tempo do seu personagem e é o seu personagem. Você já teve essa sensação? Não sei se animando hand draw, né? Como você gosta. É o certo. Também acontece isso, mas é porque o tempo de desenhar, você está fabricando o personagem em cada desenho. Né? No stop motion você sente mais isso, né? O personagem está pronto e você vai manipulando ele, vai transformando ele. Eu acho que no hand-draw o que acontece, assim, tem um momento, mas eu acho que isso é toda arte, né? Toda forma de arte, né? Que você, que realmente o momento que algo deixa de ser uma coisa meramente técnica e passa a ser a arte, né? É quando ela tem uma fluência própria, que não está no seu controle racional, aquilo você percebe, né? Isso, eu acho que esse é o barato, né? Então, no desenho, no desenhar, você tem uma mistura disso, porque desenhar, fazer desenho animado, desenhando, eu costumo dizer que é... Isso é um dos motivos de eu não gostar dessa coisa de falar 2D. Eu acho, assim, vários equívocos. Inclusive, perder o entendimento de que desenhar animação é você desenhar na quarta dimensão, porque você está desenhando no tempo. Então, você está desenhando nas três dimensões, porque você está desenhando na altura, largura e profundidade, porque a profundidade está no papel, é uma dimensão que está lá, né? Ela está dentro do papel. A partir do momento que você está desenhando, você quebrou a bidimensionalidade do papel e você está na terceira dimensão. E quando você está animando, você está trabalhando na quarta dimensão, porque você está trabalhando aquele desenho no tempo, né? Então, quando você começa, né, a fluir a animação, você está desenhando, é um prazer, porque você entra numa outra dimensão, a cabeça entra numa outra dimensão. Né? Que isso tem muito a ver mesmo com meditação. E meditação é algo que tem... É uma palavra, né? Hoje em dia é uma palavra que está muito na moda, mas é algo que eu estudo já há mais de 30 anos, né? Acabei virando professor de meditação sem ter sido meu plano, né? Foi uma coisa que meus professores, num determinado momento, insistiram que eu tinha que ir ao meu outro processo para virar professor, né? Mas a meditação, em parte, tem uma coisa meio... uma necessidade minha, né? Da minha própria cabeça. E da minha psicologia, das minhas necessidades, assim, de ser uma pessoa com dificuldades, né, psicológicas, que todo mundo tem, e eu também tenho, e para me acalmar, para conseguir me equilibrar e tudo mais, tem esse aspecto, mas tinha um aspecto também de entender melhor a cabeça, entender melhor o cérebro, né, que é um aspecto da animação também, que sempre me interessou. Eu acho que é um aspecto que, apesar de ser para mim o mais importante, eu vejo que é o que menos discutido, que é a questão da ilusão. Né? E por que as pessoas... Às vezes eu até uso falar de animação nas minhas aulas de meditação por causa disso. Né? Por que as pessoas acreditam que elas estão vendo alguma coisa que é real se aquilo não é? Né? Então, da mesma forma que elas são iludidas elas são iludidas por muito mais coisas. Elas estão com muito mais pontos cegos na consciência dela do que elas imaginam. Né? E a animação é um exemplo disso. Eu cheguei a levar um desenho animado do Mickey, bem antigo, acho que o primeiro, que é o Crazy Plane, que ainda é antes do som, né? E eu levava esse filme umas corporações, assim, empresas, né? Para abrir a aula de meditação, né? Falar sobre meditação. Então eu pedia para as pessoas me dizerem, as pessoas que estão presentes, assim, e ambiente corporativo, né? Tipo, cheio de gente que está ali discutindo produtividade, relações de trabalho, não sei o que mais. E eu levava e pedia, me diga objetivamente, o que você está vendo? O que tem na sua frente? E eu projetava o filme do Mickey, né? E intencionalmente um filme bem simples, em que a coisa da técnica está o mais rudimentar possível, né? Aí a maioria das pessoas começava, não, estamos vendo o problema da cooperação, as pessoas precisam cooperar mais.
ah, eu estou vendo um ratinho, o ratinho Mickey. E eu ia perguntando para elas, escuta, gente, vocês estão vendo mesmo isso? Você está vendo um ratinho? Ele existe? Por que cooperatividade? Porque, objetivamente, pragmaticamente, o que a pessoa está vendo é uma ilusão. Ela está vendo um monte de desenhos projetados um atrás do outro, criando um movimento. É isso que ela está vendo. Mas ela É, esquece disso, né? Ela é, esquece. E a cabeça dela entra na história, entra na emoção, ela é absorvida por aquilo, porque tem um fenômeno na cabeça dela que predispõe ela a ser enganada por ela própria, né? Esse é o interessante da animação que tem a ver com a meditação. Na meditação você vai estar trabalhando para entender como é que funciona isso aqui, né? Por que está desse jeito, por que capta desse jeito, né? A essência filosófica é uma essência, na verdade, da yoga, e é anterior aos Vedas, né? Foi escrito, foi descrito nos Vedas, mas é muito antigo. E se é anterior aos Vedas, é muito anterior ao Buda conhecido. E é um desejo de entender o fenômeno da consciência, né? O que é estar consciente. E isso eu acho muito interessante. É o vínculo que eu vejo entre animação e né? E meditação. Falei demais. é. Não, é isso mesmo, é interessante isso. Porque ia ser estranho você passar o filme do Mickey e perguntar o que as pessoas estavam vendo, e se alguém dissesse assim, eu estou vendo 24, 24 frames a cada segundo, nesses frames está representado um personagem que tem orelhas redondas, né? O cara está falando a mais absoluta realidade, né? Ele ia estar assim, completamente imune à ilusão. E é meio sem graça, né? Isso para ele, né? O cara, pô, vai estar em sofrimento. Então, assim, a gente também controla as ilusões, né? A gente escolhe as nossas ilusões, né? Porque não dá para a gente viver todas as realidades, né? É impressionante, né? Como a gente pode sentir cada momento cotidiano de um jeito completamente diferente, né? Dependendo do jeito como você acordou, ou que, né? Que você comeu, né? O que cheiro você está sentindo, muda tudo, né? E a animação tem essa coisa sensorial mesmo que está sendo extrapolada num sentido assim esses remakes da Disney de filmes que eles chamam, né, também pior do que chamar de 2D, chamam de live action, né? Rei Leão, eu acho aquilo fim, cara. Para falar a verdade, eu nem assisti. Não. Eu, acho Nem uma, eu assisti. eu não sou nem um grande fã do Rei Leão, não é mais a minha geração, né? Mas é um grande sucesso, tal, bacana. Mas eu não tenho vontade de ver ele parecendo que os leões são reais. Não é ideia, né? Quando você vê uma sofisticação tão grande da animação num filme do Miyazaki, né? Aquele perfeccionismo, né? E ao mesmo tempo nenhuma intenção de ser realista, né? Nenhuma. Aquilo é tão mais impactante, né? Tão mais agradável, né? Concorda? Concordo. Então, assim, até já que você tocou nesse assunto, assim, você falou duas coisas que eu acho minha reflexão, pelo menos, né? Ixi, o que aconteceu aí? Tudo bem? Está me ouvindo aí? Deu um break aí? Está me ouvindo normal? Tá falhando um pouco, assim, não sei se você pode chegar um pouco perto do seu modem, alguma coisa assim. Não sei. Eu estou bem perto do modem, Mas tá dando para acompanhar, Pode ver se você tranquilo, desligou aí? tá? Vou ficar do lado do modem aqui. Eu Mas, acho que é legal. então, uma é o que você falou do Rei Leão, né? O Rei Leão Uhum. ele tem uma coisa que me incomoda, o primeiro Rei Leão mesmo, me incomoda muito e que me incomodou. Que foi copiado do Kimba. Teve aquela história, né? Oi? Quê? Que foi copiado do Quê? Kimba,
do Tezuka, do nosso amigo Ah, Tezuka? isso, putz, isso é outra história, né? Isso é outra história, né? Isso é que é uma cópia, óbvia que é uma cópia, É, os foi, caras foi. nunca vão admitir, né? Não, a Mas viúva até não, é agradeceu, ela outra coisa. agradeceu ao Disney Ué, pela homenagem. continua dando o pau, hein? Não, tá Mas eu bom, tô, eu tô pelo melhorou. lado do sinal aqui, mas não tô foto. Não, melhorou bastante. Quando você foi para aí, já melhorou bastante. Tá legal. Tá. Então, o Rei Leão, ele tinha aquela mensagem, né, de círculo da vida, uma coisa de ecologia, ele quis pegar a carona, assim, na questão ambiental, e ao mesmo tempo é uma máquina de vender brinquedo, plástico, de vender tranqueira, de impulsionar uma necessidade de consumo, né? Porque o Rei Leão, ele pega aquele momento do final dos anos 80, começo dos anos 90, que foi quando a animação deixou de ser um azarão Uhum. de Wall Street, né? Porque tinha nos anos 70 os manuais de Wall Street diziam assim: não invista em animação, é uma coisa que você perde dinheiro, É, com você não certeza. ganha dinheiro botando o seu dinheiro nisso aí, porque é muito difícil de controlar os resultados, demora, e aí passa a ser, na década de 90, vira o jogo, porque você tem a Disney, que de repente era uma empresa. Ninguém imagina hoje isso, mas a Disney era uma Uhum. empresa quase falida, né, nos É. anos 80. E aí, de repente, a Disney tinha uma coisa que era valiosíssima, que era um baú de material que podia ser colocado em home theater e em TV a cabo. E os caras tinham muito, porque tudo aquilo ainda valia, né? O desenho animado Uhum. deles tinha 40 anos, 50 anos de idade, mas ainda era assistível. Ainda Então comunicado. eles tinham programação e vídeo para vender, e aí começaram a querer produzir mais, né? Você tinha uma mudança de gerações, então a animação passou a interessar mais adultos, que era uma coisa que não acontecia. Você tinha uma geração toda que foi educada desde criança vendo desenho animado, que tinha um outro tipo de receptividade para isso, e virou grande negócio e a Disney entrou com tudo, e aí entra... E também é a época dos Yuppies, né? Que o negócio era, se a sociedade dos anos, final dos anos 80, anos 90, o barato do ser humano era ganhar dinheiro, né? Era essa a meta das pessoas nessa época, era essa, né? Continua É sendo, ganhar né? dinheiro. Sim, continua, mas é que você tem um hiato aí. Você tem um hiato. Aham. Nos anos 70, 60, não era isso, É, entendeu? quem fazia animação nem via como ganhar dinheiro, ganhar tanto dinheiro, Em né? geral, assim, tinha pessoas que queriam ganhar dinheiro, mas o dinheiro não era a coisa mais importante para todo mundo. Era para algumas pessoas. Você vivia com menos, isso no mundo todo. Você Uhum. pagava um aluguel, comia com menos dinheiro, né? Teve toda uma corrida ao dinheiro a partir do final dos anos 80, né? E isso, na animação, teve a ver com essa coisa do agora a gente tem que vender um monte de tranqueira para as crianças. E os filmes de animação passam a ser carro-chefe de ação de marketing, né? Tanto que eles tinham um termo em marketing que era o criar o environment, que era uma coisa assim completamente pervertida, né? Porque você criar um environment É. significa você ocupar todos os espaços das prateleiras, dos outdoors, com aquele filme, para você gerar um desejo na criança de ter todos os produtos daquele tipo daquela ação, né? Ligados àquele personagem. Então você tinha o Rei Leão vendendo, que aí que eu acho essa grande hipocrisia, né? Que você tem um filme vendendo a ideia de meio ambiente, natureza, somos todos o círculo da vida, não sei o que mais, mas você está apostando em criar um impacto ambiental que quem vai pagar o preço são essas crianças que estão pagando agora, inclusive. Esse era um lado. E o outro lado, você falou do Miyazaki, porque eu peguei uma frase do Miyazaki, eu não sei se você leu aqueles Hum. 2 volumes que saíram em inglês, da coletânea de textos do Miyazaki. Não conheço É muito interessante. o Os texto caras dele. pegaram textos variados dele, assim, desde coisa que ele escreveu para alguma revista, memorial quando morreu o Tezuka, discursos que ele fez em universidades e tal. E tem uma frase que eu pensei de lá, que ele diz assim, que
do que é para ele fazer animação e do que é tudo. Ele acha que assim, a grande questão, que é a questão dos meus filmes, que eu acho que é a nossa questão na vida, é o que é o espírito e o que isso significa para a gente. O que é o espírito e o que isso significa para a gente. Né? O Então, espírito... assim, o espírito. O espírito. Né? Vamos dizer, esse fenômeno, as coisas não falando em termos religiosos, não visíveis, né? As coisas não visíveis, não palpáveis. Isso. Uhum. Porque o Miyazaki ele é um animador animista, né? Ele é animador e animista, né? Que é outra coisa. Né? A visão do mundo é uma visão animista. Né? Legal. Outro dia eu revi o Kiki Delivery, que é um filme delicioso, assim, né? E o fato da menina ser bruxa é uma coisa totalmente normal, né? Que convive ali e tal. Não tem assim, nenhum assombramento, né? A menina ter poder é uma coisa normal, cotidiana. Legal. Era o que Céu, fazer com esse poder, né? e você falou de Disney, né? Você, na época que você trabalhava com publicidade, Disney era a grande referência, né? E a gente sente que todo mundo foi influenciado pela Disney, mas assim, se você trabalha num estilo com muita influência Disney, boa animação, usando os princípios Disney, né? Richard Williams, etc. Mais ou menos, cara. Eu comecei a trabalhar com animação no Daniel Messias, né? Uhum, Quando eu tinha 16 anos. E o Daniel, ele era um cara mais velho que o negócio para ele era UPA e Zagreb. Né? uhum, E ainda vinha de uma escola ligada àquilo. E você tinha lá o Valbercy na Start, que o negócio do Valbercy era pegar aquelas ilustrações, aquelas coisas da Graphics, que saíam na Graphics, que eram coisas assim, muito modernas, elaboradas, e ele dava movimento, ou se inspirava naquilo para criar um visual que era outra coisa, não era Disney. Então, quando eu comecei a trabalhar com animação, a gente olhava mais, era a National Film Board. Para mim, uma grande influência, que acho que foi para você também, era Ryan Larkin. Assim, o grande negócio, era o Ryan Larkin. O Walking era uma coisa maravilhosa. Né? Era um movimento puro. Agora, eu já peguei, assim, uma coisa de animadores mais velhos que eu, que tinham dificuldade, porque a demanda que estava vindo nos comerciais, que estavam chegando, era animar tipo Disney. Então era copiar personagens meio estilo Disney, e os caras não conseguiam fazer aquilo. Né? E eu tinha uma base de desenho suficiente, e era jovem para aprender rápido, né? Então eu conseguia um pouco imitar aquele jeito. Né? Mas eu nunca fui assim, eu fui um cara meio com o pé na animação clássica, mas um pé na pesquisa, na experiência. Né? Tanto que eu não entendi, assim, eu fui lá trabalhar com Disney, com Spielberg, mas aquilo tinha um certo limite para mim, porque me entediava um pouco o estilo de desenho, não era um estilo que desafiava para mim, entendeu? Tem gente que se sente mais à vontade, assim. Eu acho que eu não me considero um animador Disney, assim. Eu acho que eu sou um cara que quebra um galho nesse estilo de animação, mas eu tá. não sou um animador. Mas eu falei pensando, lembrando do Fível mesmo, que você foi lá e fez uma cena super complicada, né? E essa história de você ter ido para o exterior e levado também, né, alguns animadores brasileiros que ficaram até lá até hoje, né? E como é que foi isso para você? Você uma vez me contou que você chegou a dormir na praça em Londres, que não tinha onde dormir. Então assim, Foi. realmente assim, batalhando. E eu fui visitar vocês lá, né? Eu me lembro da República lá, da casa. Me lembro de eu ter consertado a descarga da privada, ninguém sabia como consertar, estava todo mundo animando, né? Tive uma tarde livre lá, consertei, ficou todo mundo grato. Causos. Era Mas como é que era uma foi ocasião essa legal sua até. viagem e a sua volta?
Então, cara, assim, muita gente, porque, assim, teve Gente, gente não que estou te trabalhou ouvindo, será que é o meu... com os estúdios. Oi? Tá me ouvindo? Tô, acho que foi mau contato meu aqui. Vai. Tá. Teve gente que trabalhou nos estúdios Disney antes de mim, mas não eram, ninguém tinha tido funções de criação, né? As Uhum. pessoas tinham trabalhado como clean-up, intervalador, e eu devo ter sido, até onde eu sei, eu fui o primeiro brasileiro a trabalhar com uma função criativa e de supervisão, de direção, nesse universo aí, né, que estava despontando, que eles estavam atrás de animadores. Foi naquela fase que a Hollywood descobriu que tinham animadores na Europa, porque não sabia, né? Eles fizeram Roger Rabbit e aí descobriram que o Richard Williams estava lá e que o Williams tinha estudado com os caras que tinham vindo da Disney e, de certa forma, tinha superado aquele tipo de animação. Né? Então, tinha todo um monte de gente na Europa que circulava muito em volta de Londres. Londres era meio que a capital por causa da publicidade de Pinewood. Então, Uhum. tinha animação na Europa toda, mas o lugar onde a indústria estava com uma cara mais assim próxima de virar a indústria de animação era Londres, e eu estava nesse momento lá, né? E só que assim, eu tinha terminado Adeus e eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, eu fiquei quase 10 anos para fazer o Adeus, Uhum. porque era um filme complicado, eu tinha que ganhar dinheiro, não tinha essas coisas de verba que tem hoje, né? Eu ganhava dinheiro com publicidade para poder trabalhar, quer dizer, eu tinha que trabalhar para poder trabalhar. E o filme era um filme caro, feito com acetato, Foi teve totalmente uma pequena independente, é? orquestra. Oi? Foi totalmente Totalmente independente, independente. adeus, legal. No final, quando eu estava terminando ele, eu ganhei um prêmio estímulo que Uhum. deu para pagar umas contas, assim, fazer Tá. cópia, mas o dinheiro, de Uhum. jeito nenhum Da que produção era a foi verba você. do filme. Foi bancado do meu bolso, né? Legal. E aí a ideia era assim, eu quero agora dar um tempo de publicidade, que eu estou trabalhando com isso há muito tempo, quero dar um tempo de ficar trabalhando no Brasil, quero experimentar outra coisa, né? E foi meio casual. Só que aí o que eu fiz? Eu comprei uma passagem só de ida, né? E eu, de propósito, assim, era o mesmo preço, praticamente, se comprar uma passagem de ida e volta. Acho que era até mais barato. Eu sei que eu comprei uma passagem só de ida, né? E Foi tinha uma na época do história, assim, Collor, isso? Foi anos Foi, 90. foi na época do Collor. Mas já estava uma Foi depressão na época do aqui. Collor. O Collor, eu estava lá quando enrolou o Collor aqui. Ah, tá. Eu estava lá, Você já estava, então você foi antes. estava lá. Tá. Não, E eu então, fui para lá porque eu não queria legal. voltar de jeito nenhum, Tá. e tal. E aí aconteceu que assim, eu fui para Annecy participar com a Deus, que foi toda uma história também. Legal. E histórias que aconteceram. E eu estava assim, ainda não tinha aparecido nenhum trabalho para mim fazer. E eu estava gastando meu dinheiro e eu tinha dinheiro suficiente para comprar passagem de volta. Mas eu não tinha mais do que isso. E eu falei, cara, eu preciso ficar mais uns dias aqui, preciso economizar ao máximo. E eu cheguei, comecei a economizar, chegou um dia que eu falei, não, para economizar é melhor eu dormir na rua. Eu comecei a dormir em praça pública. Teve uma semana, acho que não chegou a ser uma semana, uns 5 dias, que eu fiquei disputando espaços e entendi o que era a vida de um mendigo em Londres. Caramba, hein? Porque é complicado, você não pode dormir na rua, você vai preso, né? Então você tinha que andar pelos pedaços ali, descobrir um banco escondido. Às vezes você encontrava com outro mendigo também, sabe? Caramba. E era isso, que eu estava economizando cada centavo para poder ficar mais uns dias para ver se ia rolar uma resposta de trabalho e tal. Aí pintou uns freelancers numa produtora muito maluca, que, aliás, você chegou a conhecer o pessoal, porque era aquele pessoal que fez a trilha. Eu acho que você me contou alguma coisa que o David Byrne passou pelo Centro Técnico Audiovisual, naquela época que ele fez Ah, aquele disco de música brasileira. sei. E eles fizeram um clipe em Londres, Uma Bara Uma, do Sei, sei. Jorge Ben, Uhum, uhum. Jorge Benjor agora, né? Era Passion Pictures? Ah, E não era não Passion, era era Passion, uma não. produtora que não existe mais, que era a Ah, mais louca de todas, em Londres, chamada Felix Félix. Filmes. Eram só gente da nossa idade. Não, então era isso. Eu me lembro, Céu, que É, eu fui numa produtora lá, quando eu estava visitando vocês, eu tinha levado uma fita Umatic, sistema PAL-M ou NTSC.
Mas eu achei que isso não ia ser problema. Aí cheguei lá na produtora, achei a produtora super bacana, eles mostraram as coisas. Eu falei, pô, eu quero mostrar para vocês o meu filme. Aí puxei a fita e eles disseram, olha, isso aqui não toca aqui. E Não, não é só consegui o encontrar trailer. nenhum lugar em Londres. Era um impedimento, né? Coisa maluca. Ainda bem que a gente se livrou disso. Mas é só esse parênteses. Então talvez eu não tenha ficado porque eu não consegui mostrar meu filme para eles. Mas bom, tinha um lugar que fazia conversão, né? Mas Não, bom, não, mas pô, eu não queria, não tinha ido com esse plano eu comprei passagem de volta. Eu estava com a passagem de volta marcada. você tinha um negócio aqui para fazer, Tinha, né? tinha, Você tinha estava meus no filhos centro pequenos, técnico e tudo mais, né? isso. E tinha as crianças também, né? Então aí eu teve essa coisa, que o Spielberg estava abrindo o estúdio lá, Amblimation, que depois virou a DreamWorks, né? Quando saiu da Inglaterra. E eu estava trabalhando com a Félix, fazendo clipe para o Japão, publicidade. Era bem Que legal, era bem legal. divertido, um lugar bem divertido. Mas eu achei legal a ideia de trabalhar num longa-metragem. Na época era um negócio, não tinha mais ninguém fazendo longa-metragem. Quer dizer, tinha, mas era muito pouco, né? A oportunidade de trabalhar num longa era uma coisa muito rara. É. E aí eu fui até Pinewood, encontrei com os diretores do filme, que era o Simon Wells e o Philip Mullin. O Simon tinha sido assistente do Dick Williams, né? Hum, Tinha toda a história, teve toda uma história muito engraçada, né? Que foi o adeus, o processo do adeus, né? Ali, né? Porque eu acho que é uma história válida, assim, as pessoas ouvirem, conhecerem, quem é de animação, principalmente, né? Porque eu fazia animação com esse espírito que você está falando aí agora há pouco, né? Livremente, né? hum, Fazer as coisas pelo prazer de fazer, sem pensar em público e tal. E para mim, pela minha formação, pelas coisas que eu tinha estudado, eu achava que tinha que forçar ao máximo o meio para conseguir coisas, fazer outras coisas, não contar uma história óbvia. Tinha toda uma pesquisa no Adeus de que maneira você aprender a atenção do público sem contar uma história. Né? Era uma hum, ideia de contar uma não história. Né? Tanto que eu ia escrevendo, fazendo os storyboards, e porque eu tinha essa ideia, como você pegar uma coisa que é tão cheia de programações, né, de planejamento, que é trabalhar com animação, e como você fazer isso de uma maneira a transformar isso numa experiência surrealista de escrita automática, né? é, Que é um negócio impulsivo, sem nenhum controle. é. Então eu ia construindo o roteiro e chegava num ponto que eu me interessava e falava, bom, eu vou animar isso aqui. Aí eu começava a trabalhar na animação. Aí conforme aquilo começava a fazer sentido, eu desfazia, jogava fora a sequência do roteiro e trabalhava numa outra sequência, de forma a ir descosturando sempre a ideia de que aquilo ia ter um significado. Né? Mas acabou chegando num significado, é Aham. óbvio, né? No final das contas, você acaba contando uma história. Né? Mas tinha uma pesquisa assim, como que eu vou manter o olhar das pessoas, né? Aham. De que maneira que as pessoas não vão tirar o olho desse filme, É. continuar olhando ele, mesmo que ele não faça sentido, né? Isso é uma pesquisa que para mim era interessante, eu queria ver retorno disso. E aí eu fui para o Festival de Annecy, que não era esse mega festival de hoje, mas era um grande festival, era o grande festival de animação. E, e foi uma coisa muito engraçada, porque meu filme estava selecionado na seleção principal, mas estava num horário maldito, passava 11h30 É. da noite a sessão, sabe? É. E eu fui ver o filme falando, o que é isso, sabe? O que é esse horário? E era bem isso, era a sessão maldita, só tinha filme esquisitíssimo junto com o meu. E aí, até meio vazia, né? Pelo horário, a sessão não estava nem cheia. E aí eu fiquei meio frustrado, falei, pô, esperava mais gente para discutir o filme e tal, né? E era tarde, todo mundo terminou a sessão, todo mundo foi dormir. Aí no dia seguinte eu encontro com um grupo de ingleses e eles estavam assim em êxtase com a Deus, tinham visto o filme no dia Legal. anterior e eles eram do comitê de Bristol, eles eram do comitê de seleção do Festival de Uhum. Bristol. E eles falavam, pô, o seu filme é o máximo, é demais, é uma obra interessantíssima e a gente quer você como convidado do Festival de Bristol. Aí eu falei, pô, coincidentemente estou na Inglaterra, né? Eu estava vindo de passagem ali, mas estava
tentando começar alguma coisa na Inglaterra, né? Uma experiência na Inglaterra. E aí os caras falaram, não, ótimo, não sei o quê, me deram um endereço lá, eu cheguei, peguei a lata do filme, porque ela tinha essa coisa, né? Lata. Lá tá. O filme tinha que Tinha que passar mandar a pela lata, né? alfândega. Né? Então. E eu cheguei em Londres e mandei o filme para o Festival de Bristol. E depois, achando que, pô, meu filme, vou ser convidado de Bristol. Né? Aí, de repente, eu recebi um telefonema e, não, o seu filme não foi selecionado. Eu não mandei meu filme para selecionar, eles tinham me convidado. Não, o filme não foi selecionado, então a gente está mandando o filme de volta. Achei a história esquisita, né? E eu contei para o Oscar Grillo, Ah, que, né, na época era o meu contato lá em Londres e tal. E o Grillo também ficou, como assim e tal? E o Grillo foi, na época, todo mundo se conhecia. ah, O universo da animação era pequeno em todos os lugares do mundo, então todo mundo sabia como falar com alguém, né? Então o Grillo, que conhecia todo mundo em Londres, ele chegou lá na informação e falou, olha, é o seguinte, os jovenzinhos lá, a garotada do comitê de seleção achou seu filme muito legal, só que tem um presidente lá do festival que é um cara tradicionalista e ele não gostou do seu filme. Ele falou que o seu filme só para passar no Festival de Bristol só se for na porta, atrás da porta de uma privada. nossa. Diz que usou isso, assim, esse termo. Né? E de fato eu tinha tido um choque em Annecy, que eu percebi que o mundo da animação era um pouco mais conservador do que eu imaginava. Aí eu comecei a perceber que tinha uns nichos, né, que eu não tinha me tocado ainda. Tem uns tipos de mensagem, uns tipos de... Não tinha pesquisas assim tão deliberadamente confusas que aquelas que eu estava fazendo, né, forma de dizer, né, mas não tinha. Então meu filme ele caiu num vão em que algumas pessoas achavam geniais e outras pessoas achavam que era obsceno. E o cara achou que era obsceno. Só que isso acabou sendo, a não exibição em Bristol, acabou sendo super legal para mim, porque todo mundo em Londres queria ver o filme. Então as pessoas me convidavam para levar o filme na moviola, né? E Aham. isso acabou sendo uma propaganda para mim e tal. E aí eu acabei indo trabalhar na Universal e eu tive eu fiquei muito preocupado, assim, uma preocupação que depois se mostrou, vamos dizer, exatamente o contrário do que eu imaginava. Mas eu falava, putz, cara, brasileiro, os caras, eu ia ser supervisor de animação, né? Eu vou ter que trabalhar com uma equipe, eu fiquei com medo de as pessoas Hum. não terem preconceito de trabalhar com um brasileiro, entendeu? De ser assistente de um brasileiro. E eu falei, não, eu pedi como exigência da contratação, eu pedi que eu tivesse uma equipe de assistentes do Brasil. É. E os caras acharam ótimo, porque eles estavam precisando de gente, entendeu? E aí abriu espaço para eu botar dentro o Fábio Linini, o Edu Torressan e o Marco Trandafilov, que era Uhum. um cara aqui de São Paulo. Né? E eles foram para lá trabalhar e tal. Mas acabou, depois que eu acabei me entendendo mais com os estrangeiros mesmo. E foi bem Uhum. legal. Eu tinha 20 assistentes, cada um de uma nacionalidade diferente. Foi super legal. Ah, mas foi bem legal. Mas eu não. Foi o embrião da DreamWorks, né? Aquilo, né? Foi, foi. E foi aquela coisa, né? Algumas pessoas falam que, tipo, o Marcelo Moura falou para mim, Ah, eu não sei se o Sandro Cleuso também, mas o Marcelo eu lembro que ele falou que eles viam, né, a minha foto no jornal aqui em São Paulo, que apareci na capa do Caderno 2 do Estado, na capa da Ilustrada da Folha, dei ah. entrevista também para o Jornal do Brasil, virei uma estrela, porque era o cara trabalhando com o O Spielberg, né? Mas brasileiro trabalhando com o Spielberg. para o pessoal de animação, aquilo falou, pô, é possível trabalhar nesse Uhum. universo, né? Mas para mim aquilo não era, eu fiquei, aquele comercialismo, aquele tipo de mensagem, Uhum. foi legal, foi uma experiência legal. Depois voltei a trabalhar em Paris com o filme do Pateta, na Disney, né? Mas não é o meu barato, Ah, né? então Eu você queria, trabalhou na Disney, então, numa produção Disney, então. trabalhei na Nem Disney me de lembrava. Paris, no É, Pateta, é. em Legal. 94, Goof na Disney. 94, 93. É. Mas também foi meio.
foi meio sacal, porque É, quando eles entraram em contato comigo, eu perguntei para eles assim, vocês querem qual pateta que a gente vai trabalhar? é, E eles falaram assim, porque tem N patetas, né? As pessoas olham e pensam, pateta, mas quem é de animação sabe que tem muitas variantes, né, de pateta. tem pateta em E eles todo falaram assim, lugar, não, a gente vai fazer infelizmente. não, de épocas, né? É, De épocas e estilos diferentes, né? E eles falaram, não, a gente quer fazer o pateta do Art Babbitt. A gente vai fazer o pateta... Eu falei, meu, Art Babbitt? Pô, Art Babbitt é o cara, né? O Art Babbitt é o animador que fez aquela cena dos cogumelos, do Fantasia, fez os patetas mais legais, aqueles do pateta aprende a voar, aprende a nadar. E eu achei o máximo. Cheguei lá, não era nada disso. Eles faziam uma série de TV, essa produtora fazia uma série de TV do Pateta, que era um pateta de TV, né? O cara pateta que fala politicamente. muito, É. assim, né? Céu, pô, tá ótimo o papo. Nós estamos aqui, o Instagram nos corta daqui a 4 minutos, nossa hora de live. Pô, isso é bom, você abriu o caminho, né? O Fábio e o Enio, por exemplo, estão até hoje na DreamWorks lá, deve estar se aposentando. E, pô, fora tudo que você fez, a gente nem falou do NUPA, né? Da sua experiência aqui também, É, né? Construindo um caminho aí para muita gente, né? Que pô, não teria essa oportunidade. Eu sei que, isso é muito legal. né, que tem um legado aí bem bacana. Pô, muito legal. Você quer, vamos aproveitar para fechar aí a nossa conversa. Ah, Você, então, né? Agora eu não sei o que dizer. Falei tanto. eu não estou conseguindo ver os comentários, que eles passam muito rapidinho. Talvez tenha alguma pergunta aqui, alguma coisa. Vê aí se você consegue enxergar alguma coisa. Eu não estou vendo nada. Não, o pessoal tá botando um monte de palmas, né? Todo mundo feliz, legal. Agora Olha, assim, eu acho vamos lá. que o legal do Lupa, se é para falar um pouquinho só do Lupa, é essa coisa de a gente fazer animação não pensando só no filme, mas pensando em toda a relação do filme e a sociedade que a gente está, né? Todo o Uhum, processo. Então, não só fazer o filme para o seu umbigo, mas pensar em tudo que envolve, desde a equipe, a maneira como a equipe é uma coisa importante, como também a cidade, o ambiente, o país onde você está vivendo, a relação com o meio, com quem você está conversando. Eu acho que buscar, no caso do Brasil, espírito, buscar espírito tem a ver com buscar identidade. Eu acho que esse é um papel que a gente, como animação, é bem legal da gente pensar, assim, de criar uma identidade, né? De criar uma arte. A gente tem a oportunidade de criar uma arte, em vez de ficar repetindo o que vem de fora. Né? legal. Ó, tem uma pergunta aqui, em que projeto estamos trabalhando? Vou deixar você responder, porque eu vou estar aqui toda Não terça posso na falar. live. Não pode falar? Eu tô, as coisas, Sigiloso? o pior é que assim, a coisa que eu mais quero falar, que é o que eu estou Aham, fazendo agora, imagino. mas eu não posso falar, é sigiloso. Eu estou trabalhando em três coisas e não sei qual das três vai aparecer aí para o público primeiro, mas eu Beleza. não posso falar nenhuma delas. Você ainda tem o site da cigarra? Não, o Você? site é Céu Delia mesmo. Aliás, é Ilha do Céu, a Ilha do Tá Céu. bom. Legal. A Ilha Ilha do do Céu. Céu. Ótimo. Mas está meio Então, ontem eu vi desatualizado. lá Eu fui. Fala. vai acabar daqui a 57 segundos. 57 segundos é É. quase um minuto. Gente, muito obrigado. Obrigado, Céu. Vamos, Obrigado a vocês. conseguimos Eu não aí posso fazer isso com as duas mãos, que eu estou levantar o segurando. Céu. Ah, Vai, tá. vai cair assim, se eu fizer assim, ó, cai. Então eu Não, tenho que agora, fazer uma mão só aqui. agora temos 30 segundos. Valeu, gente. Olha, aqui Valeu. vamos ter muita gente bacana aqui toda terça, às 6 horas. Muito obrigado por esse momento que vocês estão me proporcionando, de estar conversando aqui com os meus amigos
sabendo que tem gente interessada aí, né? Depois a gente depois bota isso no YouTube, aqui mesmo no IGTV, para quem não pôde assistir tudo ou não está aqui, tá? Então, animação para todo mundo. Obrigadão, Marcos. Valeu, Céu. Obrigadão, Marcos, essa oportunidade.